Boa tarde a todos os colegas auditores e auditoras. Estamos iniciando mais um evento nosso aqui do Sinifisco, tendo a satisfação e a alegria de receber Celso Mariani, que é um colega nosso, auditor fiscal lá do Rio Grande do Sul, já foi presidente do Sinifisco do Rio Grande do Sul, já foi diretor de aposentados, 2 mandatos, né, Celso? Você está no seu segundo. Agora eu estou no terceiro. Já está no terceiro. Pois bem, como ele está aí reafirmando, é um colega que já tem uma larga caminhada, né? Tanto a nível do Sindicato do Rio Grande do Sul, lá dos auditores do Sindicato do Rio Grande do Sul, como a nível da nossa federação. Já está aí no seu terceiro mandato. Hoje ele é diretor administrativo financeiro. Tem uma larga experiência no movimento sindical, extremamente capacitado, vai ser, com certeza, uma grande contribuição para nós aqui de Sergipe. Agradecemos muito a sua contribuição, viu, Celso, a sua presença aqui conosco. Eu sei que você é extremamente ocupado, inclusive tem compromisso já agora às 16 horas. E estava no compromisso às 13, se não me engano, lá, dando entrevista. Das 13 às 14. Pois é um corre-corre, eu imagino. Mas, colegas, veja bem, antes de iniciar propriamente dito, antes de passar a palavra para algum diretor e depois para Celso, eu gostaria só de destacar a importância da nossa assembleia amanhã. Nós vamos ter 2 assembleias amanhã, na realidade. Uma logo em seguida a outra, né? Ato contínuo, né? Mas a primeira assembleia é a assembleia ordinária, que é uma previsão estatutária, porque esse ano nós temos eleições, né? Devem ocorrer lá para meados ou fim de novembro. Entre 15 e 30 de novembro, nós devemos ter eleições. E amanhã, nessa Assembleia Ordinária, nós estaremos elegendo a Comissão Eleitoral. São 3 membros, né, da Comissão Eleitoral que vão organizar, que vão aí conduzir o processo eleitoral, certo? Para o próximo triênio, certo? E, na sequência, por isso que eu digo, a Assembleia Ordinária só tem esse objetivo. Nós estamos já com um ambiente, nós vamos ter 2 ambientes, vamos ter 2 links, digamos assim. Primeiro link da Assembleia, certo? Onde a gente vai discutir e vai abrir em sequência, nós vamos remeter amanhã, a partir das 15 horas, via linha de transmissão para cada colega auditor, o link de votação. Evidentemente que esse link vai estar lá com as opções que os colegas que se dispuserem a disputar, a indicação para compor essa comissão eleitoral, certo? São 3 membros, né, como eu disse. Mas, então, salientando, nós vamos iniciar a Assembleia às 15 horas, aí faremos consulta aos colegas, quem tiver a pretensão, quem tiver a disposição de ser membro da comissão eleitoral, já vai pensando que o primeiro momento da nossa Assembleia amanhã é exatamente abrir a inscrição para os candidatos à comissão eleitoral. Logo em seguida, a gente vai, então, encerra esse período de inscrição, certo? E passa a enviar via link da linha de transmissão nossa, via linha de transmissão. Esse link não vai ser disponibilizado no site, por questão de segurança, evidente. Só os auditores fiscais cadastrados que tiverem atualizado o seu número lá na linha de transmissão que vão receber, certo? Evidentemente que quem não estiver habilitado e quiser fazer, usar o link e fazer o seu voto e não estiver cadastrado na linha de transmissão, isso vai ser feito na hora, inclusive. Nós vamos ter um suporte, porque alguns colegas podem estar desatualizados, não estarem fazendo parte da linha de transmissão, mas a gente vai garantir, quem solicitar, a gente faz o cadastro rapidamente para possibilitar que o colega possa votar. Mas a gente não pode, eu quero que vocês entendam, que a gente não pode abrir um site de votação aberto com acesso irrestrito aí. Bom, então, esse vai ser o primeiro momento da Assembleia Ordinária. Como eu disse, abre a Assembleia, abre o espaço para os colegas que quiserem se habilitar a serem candidatos. A gente vai transmitir o link via linha de transmissão para que os colegas possam votar. Encerrado esse processo, nós vamos ter a nossa segunda Assembleia, que é uma Assembleia Extraordinária, onde a gente vai discutir temas como as condições de trabalho, questão
vinculada à própria reforma administrativa, como a gente vai se inserir nesse processo de mobilização. Então, amanhã, a partir de 15 horas, a gente faz esse chamamento para que todos os colegas possam estar presentes e participando dessa assembleia, certo? E a gente vai poder também, agora, durante a tarde, tirar qualquer dúvida de qualquer colega que queira aí, que esteja aí com alguma dúvida em relação a isso, certo? Mas é isso que eu teria a colocar, certo? Passaria a palavra, Zé Antônio, né, fazer um pequeno comentário a respeito desse momento que a gente atravessa aí. Zé Antônio. Boa tarde aos colegas, boa tarde e obrigado a Celso, né, que nos atendeu muito gentilmente. O Celso é uma pessoa que sempre está acompanhada, sempre sintonizada com os bastidores lá do Congresso em Brasília, né? Ele sempre está acompanhando. E a reforma administrativa, quando não poderia deixar de ser, ele saiu à frente e nos apresentou na última reunião do CD da FENAFISCO uma síntese da reforma administrativa. Cada vez que você lê a reforma, você descobre uma coisinha a mais, o significado de uma palavra, né? Então, a gente vai amadurecendo. Esse é o começo de uma série de debates que a gente vai fazer com a categoria. Mas eu tenho a dizer o seguinte, né? A gente tem que entender a reforma administrativa dentro de um contexto geral. Já há muito tempo que a gente vem sofrendo, a classe trabalhadora vem sofrendo um prejuízo atrás do outro. Primeiro foi a panaceia do teto de gastos. E cada vez que esses projetos neoliberais são postos na pauta, vem aquela promessa de que vai ser a redenção do Brasil, vai melhorar a vida do trabalhador, o Brasil vai crescer. É sempre essa mentira que é posta e a sociedade vai assimilando e vai passando. É bom vocês lembrarem que a primeira panaceia, há cerca de uns 4, 5 anos, foi o teto de gastos. O teto de gastos era a solução para o Brasil. Se aprovou o teto de gastos, e o teto de gastos, nesses 4 anos de aprovado, retirou cerca de 20 bilhões do sistema de saúde pública do SUS, dinheiro que fez falta agora na pandemia, muitas vidas foram perdidas, muitas pessoas morreram, muitas pessoas sofreram por falta de leito de hospitais, por falta de medicamentos, falta de respiradores, falta de equipamento, por conta daquela PEC do teto de gastos que retirou 20 bilhões do Sistema Único de Saúde. Então, mas foi prometido que ali seria a redenção do país. Em seguida, veio a terceirização e a reforma trabalhista, que prometia 6 milhões de empregos. Acho que vocês lembram muito bem. Não, a reforma trabalhista vai gerar 6 milhões de empregos. Gerou, ao contrário, 6 milhões de desempregados, pessoas subempregadas, trabalhos terceirizados. Essa semana, sabe, Paulo, eu estive num banco Banese e a menina que estava lá orientando todo mundo estava com a logomarca do pai da terceirização, do projeto da terceirização. Eu até encontrei um colega no banco e comentei, rapaz, você já percebeu que terceirizaram, isso era serviço do bancário, era o bancário que fazia isso, mas era a empresa desse deputado que foi o relator do projeto de terceirização. Então, foi outra mentira contada que a sociedade acabou caindo nessa história, nesse conto do vigário. O ano passado veio a reforma da Previdência. A reforma da Previdência era para acabar com os privilégios, né? Para acabar com os privilégios, isso era informação. E a gente viu o resultado da reforma da Previdência. Um tremendo prejuízo para a classe trabalhadora, onde vai ter que pagar mais, trabalhar mais e receber menos. A gente está sentindo agora isso na prática. Nós tivemos 4 colegas aqui em Sergipe, você já deve estar sabendo disso, Celso, que faleceram por conta da Covid-19. 2 deles têm procurado o sindicato, os pensionistas têm procurado os sindicatos para orientar. E aí eu comecei a fazer cálculos de quanto seria o valor da pensão dessas pessoas. Ora, nós temos um caso
que o valor da pensão vai ser reduzido em mais de 30%. E, além disso, a pensionista, por ter um limite de idade, só vai receber a pensão durante 15 anos. Esse foi o resultado da reforma da Previdência. E agora, a mentira do momento é a reforma administrativa. É a mentira que vai melhorar os serviços públicos, que o servidor agora vai ser um servidor que vai trabalhar, porque no entendimento dele o servidor é um parasita, isso foi dito claramente pelo Paulo Guedes em um seminário. Então vamos acabar com o parasitismo, porque vai vir uma nova era no Brasil. Uma outra mentira, porque na verdade, você vai mostrar muito bem aí, a reforma ela quer acabar com o serviço público e começa atacando os servidores. Essa é a verdade. Então, a gente está diante disso, o Sindifisco e a categoria vai se integrar em todas as lutas, não temos preconceito de estar lutando com ninguém, com carreira típica, até porque a gente já tem um grupo formado aqui, foi formado em 2019 por conta da PEC 186 e da PEC 186, entre as carreiras típicas, que é basicamente aqueles sindicatos que fazem parte do FONACAT, mas temos a consciência também que tem que estar junto com os outros trabalhadores. Até porque não se sabe quem será a carreira típica, porque isso depende de uma lei posterior. Imaginamos que o fisco será a carreira típica, é a nossa confiança. Mas nós precisamos, antes de chegar na segunda etapa, derrotar a primeira. Então precisamos estar junto de todos os trabalhadores do serviço público e conclamar a sociedade, porque na verdade é quem vai sofrer as consequências da reforma. Então o Sindifisco, ele vai estar junto com outros servidores públicos, junto com outros trabalhadores, defendendo o serviço público, porque esse é o papel que nos cabe, né? E a categoria, acreditamos que vai seguir essa linha de defesa do serviço público. Porque a gente, olha, veja, a gente tem uma missão. Estou concluindo, Paulo. A gente tem uma missão. A geração passada, nossos avós, nossos pais, nos deixou um legado até de um cabedal de direitos. A gente sempre quer mais, mas foi muitos direitos conquistados que essa geração passada deixou para a gente. A gente não pode ser covarde para passar para a geração futura, os nossos netos e bisnetos, uma situação pior do que nós recebemos. Então, há uma solidariedade também entre gerações. Então, é necessária essa solidariedade, porque é a dinâmica da vida. Nós não podemos entregar para a geração futura uma situação pior do que nós recebemos. Então, essas minhas palavras iniciais, Paulo, passo a palavra para você dar seguimento aí. Liga o microfone. Não, eu liguei. É porque eu estava com dificuldadezinha aqui. Paulo, só lembrando a categoria que está sintonizada, que para ele participar e fazer uma pergunta, ele pede no chat e aí vai ser aberto o microfone e a pessoa vai falar aqui ao vivo, né? Explicar isso aí. Solicita no chat. As inscrições, exatamente como o Zé destacou, quem quiser fazer perguntas a Celso ou qualquer um dos nossos diretores aqui, é só fazer a manifestação de pedir para falar pelo chat ou pelo chat, como queira, né? E aí a gente vai disponibilizar, vai ser feito a intervenção diretamente, certo? Diretamente, não vai ser por escrito, só faz o pedido pelo chat e a gente vai poder, então, liberar a fala do colega aqui para fazer o seu questionamento. Então, realmente, esse momento é um momento extremamente importante. A gente não pode se desvincular dessa discussão que vai permear todas as categorias e tem de permear também a sociedade.
é isso que Zé falou aí, que eu destaco. O sindicato, o Sindifisco, sempre teve uma inserção muito grande junto aos movimentos sociais, junto à sociedade como um todo, e a gente tem de estar juntos com as demais categorias do serviço público e com a sociedade, porque ela, com certeza, também irá ter prejuízos, e Celso vai poder explicar melhor aqui para todos nós, todas as consequências que a gente está vislumbrando, porque ainda tem muita coisa, né? E Celso vai destacar isso, que virão posteriormente a PEC, né? Toda a reforma administrativa do governo, e já está gerando uma certa situação de repetição. O governo ele não toma medida como um todo, ele vai anunciando e tomando medidas no transcorrer do tempo. Mas isso deixa, com certeza, uma insegurança e o risco é muito grande. Mas eu não vou me delongar. Passo a palavra para o nosso colega Celso Magliani, companheiro auditor fiscal lá do Rio Grande do Sul, que já foi presidente do Sindifisco do Rio Grande do Sul e já está no seu 3º mandato na nossa federação, cumprindo um papel excelente, e a gente já agradece antecipadamente a sua contribuição aqui nesse debate, viu, Celso? Muito obrigado, e a palavra está aí com você. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Eu queria saudar a todos, né? Saudar a diretoria de vocês, que é uma diretoria parceira da FENAFISCO em todas as lutas políticas no Congresso Nacional. São verdadeiros obreiros políticos e eu vou configurar muito isso, sem considerar os demais, vou configurar muito no Paulo Pedrosa, que é um parceiro operário político quando nós temos que invadir a Casa Legislativa. Mas eu quero fazer uma saudação especial ao colega Márcio Santa Rosa, que é diretor da FENAFISCO, e tem ombreado conosco os debates de diretoria e os debates políticos durante todo esse período aí. Acho que durante a pandemia a gente já fez umas 80 reuniões. Por semana são no mínimo 2. Então, os debates que não são postos, os desafios são permanentes, e o Sindifisco de Sergipe, sem dúvida nenhuma, né, é um partícipe desse processo, tanto através da participação parlamentar da diretoria nas nossas lutas, como através da participação do nosso colega diretor Márcio Santa Rosa, que tem ombreado a luta conosco. Mas nós estamos... Eu tive a honra de vir aqui ser convidado para conversar com você sobre um tema muito delicado, né? Que é essa proposta de reforma administrativa que o governo federal lança de uma hora para outra no cenário político nacional como uma bomba porque a sua estrutura não é uma estrutura organizada e pragmática e vinculada a uma reforma administrativa. Quando você fala em reforma administrativa, você pensa por readequação dos procedimentos de gestão para obtenção de um melhor trabalho. Isso envolve qualificação de pessoal, redistribuição de pessoal, otimização de ambientes da prestação do serviço público, otimização de equipamentos, tecnologias, treinamentos, readequação de pessoal, revisão de processos de recrutamento, especialmente para ocupar funções de coordenação, readequação de custos com pessoal, com equipamento, qualificação da prestação de serviço público, readequação da transparência na prestação e na avaliação do serviço público frente ao cidadão usuário, feedback para os gestores públicos desse serviço para trazer um serviço de excelência para a sociedade. É isso que tu pensa. E é isso, uma reforma administrativa, mas não foi isso que foi proposto pelo governo, né? O governo propôs uma reforma que dá um impacto no centro da democracia, da prestação do serviço público e no centro da possibilidade de haver a prestação do serviço público republicano. A reforma administrativa ataca a possibilidade de prestação do serviço público republicano e de qualidade, porque ela ataca o agente prestador de serviço, que é o servidor público, e não lhe oferece
sequer melhores condições de trabalho, melhores condições de treinamento, qualificação, melhor ambiente, nada, né? Então, ela não é uma reforma administrativa, ela, da forma que ela está proposta, ela tende à destruição e aparelhamento do serviço público. Aparelhamento, evidentemente, como consequência, acaba favorecendo aqueles que estão no poder, né? E busca, claro, uma eternização no poder. É importante a gente ter claro que, a partir desse aparelhamento, então, o primeiro prejudicado é a sociedade. A vítima desse processo é a sociedade. É aquele cidadão menos aquinhoado que vai para a fila receber a prestação do serviço e que muitas vezes vê passar pelo lado um outro grupo de cidadãos bem relacionado com um chefe, que é colocado por um comandante político, que é partidário deles. Esses terão um tratamento especial. Então, o humilde cidadão que financia o serviço público através do pagamento do seu imposto quando faz as suas compras, né, esse vai ficar na fila esperando aqueles politicamente bem relacionados serem atendidos, né? Nós vamos entrar naquele momento que alguém telefona para o chefe e diz: olha, me quebra este e aquele galho, facilita a contratação dessa ou daquela empresa, senão tu não vai manter o teu emprego. É isso que se lê nas entrelinhas e nas linhas da reforma administrativa. Grande perdedor é a sociedade, em especial os cidadãos menos aquinhoados. Então, a gente fez um apanhado na internet, eu peguei um resumo com algumas coisas, né? Até de autores desconhecidos, né? E quero dividir um pouco com vocês isso para a gente ter uma ideia mais enfileirada, né, do que vem nessa reforma e do quanto a gente vai precisar se mobilizar, né, para impedir que esta reforma vá em frente com o seu conteúdo. Quando eu digo se mobilizar, pessoal, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar com muito carinho e com muita esperança a todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Isso por quê? Porque esse negócio só vai mudar se cada um de vocês que estiver aqui, quando sair daqui, falar para 20 amigos de vocês: olha, eu ouvi falar na reforma administrativa agora e sei que quem vai ser prejudicado vai ser o trabalhador, seremos nós, vai ser o vizinho, vai ser a empregada doméstica, vai ser o motorista de ônibus. São esses os maiores prejudicados. São aqueles, enfim, que não vão encontrar com facilidade a vaga na escola para os seus filhos, a vaga no hospital público ou atendimento no posto de saúde, porque estas pertencerão àqueles que estiverem no poder e, obviamente, seus apadrinhados políticos. Então, eu acho que a presença de todos aqui é muito importante, né? E conclamo desde logo a uma mobilização para que a gente possa fazer esse debate e daqui vocês levem o convencimento que quem vai perder muito vai ser o povo brasileiro, né? E a democracia no Brasil. Porque a partir do momento que o serviço público estiver aparelhado a serviço daqueles que detêm o poder, o processo democrático encontra-se ferido de morte, né? Então, eu vou pedir licença para vocês para compartilhar uma apresentação com esse resumo e vou falar um pouco rápido. E aí eu pediria que vocês fossem anotando questionamentos para que depois a gente, com a ajuda de todos aqui, que já tem algum conhecimento da reforma, tentasse esclarecer. Então eu vou começar por aqui. Isso. E agora nós vamos fazer isso. E agora nós vamos fazer isso, nos adaptando com a tecnologia. Estão enxergando aí o que seria a nossa apresentação, então? Que bom. Nós vamos falar um pouco sobre a PEC 32/2020. Tá? O que temos claro, né, pessoal? A PEC 32/2020, ela acrescenta princípios na administração pública. No texto constitucional, ali no artigo 37. Sim, mas princípios, não, só um pouquinho. Ela acrescenta lá o princípio da imparcialidade, da transparência, da inovação, da responsabilidade, da unidade, que eu pintei de vermelho, da coordenação, da boa governança pública e da subsidiariedade, que eu pintei de vermelho também.
Pois bem, eu acredito que boa parte desses princípios, como imparcialidade, transparência, seriam linguagem mais modernas, né? Como, por exemplo, o princípio da publicidade, com a transparência, né? Como o princípio da imparcialidade, encontra paradigma nos atuais princípios. Então, boa parte desses novos princípios seria uma modernização de linguagem de princípios existentes. Dois chamam a atenção, que não tem coadunação com princípios existentes, que é o princípio da unidade, que envolve a unidade de orçamentos, né? E a absoluta conformidade entre orçamentos dos poderes na União, e isso tem a ver com uma questão constitucional de autonomia dos poderes, por isso eu penso que dificilmente esse princípio vá prosperar até o final da reforma, porque os poderes têm autonomia e é uma questão constitucional. E, por fim, lá tem o princípio da subsidiariedade. Subsidiariedade, jogado lá no finzinho como último princípio. O que é isso? Esse é o princípio que diz que o Estado age subsidiariamente à iniciativa privada e que, onde a iniciativa privada tiver condições de prestar o serviço, o Estado não deve meter a sua colher. Traduzindo com clareza o princípio, quer dizer o seguinte: onde a iniciativa privada tem hospitais e vagas, o Estado não deve construir um hospital público. Só um pouquinho, tem um barulho. Desculpe a interrupção. E onde a iniciativa privada tiver escolas e vagas, o Estado não deve construir escolas. O que isso quer dizer? O Estado deve agir subsidiariamente à iniciativa privada. Ele não deve atuar onde a iniciativa privada tem o serviço para oferecer. Ele deve apenas comprar o serviço da iniciativa privada e entregar a ela o dinheiro dos impostos com a estrutura de custos e qualidade de serviço que ela vai prestar à nossa sociedade. Acho que todos têm uma ideia do que isso representa, num prazo médio de 20, 30 anos, uma quase absoluta retirada do Estado da prestação do serviço público, com as atuais diferenças sociais que nós temos no Brasil e com a quantidade de pessoas que vivem na faixa da miséria ou abaixo da faixa da miséria, vocês imaginam o que deve representar o Estado tendo que entregar essa prestação de serviço à iniciativa privada, que em algum momento vai exigir a sua primazia na prestação de serviço, com base no princípio da subsidiariedade. Muita gente vai dizer agora, não, isso aí não é assim, isso aí é porque a iniciativa privada presta melhor o serviço. Veremos. Veremos quando puder ser exigido, inclusive judicialmente, a garantia de que o Estado não se intrometerá na prestação de serviço público onde a iniciativa privada puder oferecer o serviço. Isso muda muito mais a prestação de serviço público a médio prazo e, obviamente, a oferta de empregos públicos e republicanos, né, no médio prazo. Eu peço que prestem muita atenção para isso, porque o que está acontecendo é que a questão da estabilidade, levantada de forma abrupta, como está sendo levantada, e uma série de outras questões nos 3 vínculos de serviço público que surgirão, períodos de experiências, essas questões estão centrifugando o debate como uma cortina de fumaça à frente do princípio da solidariedade, da subsidiariedade, que vai mudar a relação de prestação de serviço público no Brasil. O princípio da subsidiariedade sim indica que nenhum órgão público deve fazer o que um órgão privado pode fazer melhor. Em resumo, é isso. A inserção desse novo princípio vai mudar substancialmente a relação de prestação de serviço público no Brasil. O princípio da unidade, segundo o qual os orçamentos de todos os órgãos que constituem o setor público devem fundamentar-se segundo uma única política orçamentária, estruturando-se uniformemente e ajustarem-se a um método único, deixa bastante dúvida sobre a sua aplicabilidade no atual contexto constitucional, era o que eu tinha lhes falado antes. Dos mais, os novos princípios inseridos talvez tratem-se de mera redundância com a atualização de linguagem de princípios já constantes na Constituição Federal ou de questões implícitas. Pois bem,
ele divide o funcionalismo público em 3 diferentes cargos. Os cargos típicos de Estado, que são aqueles que hoje a Constituição, pelo conteúdo do inciso 22 do artigo 37, do inciso 18 do mesmo artigo olhados combinadamente e do conteúdo do caput do parágrafo 1º do artigo 145, deixam claro que o fisco se inclui como carreira típica de Estado. Então, esses dispositivos constitucionais, eles deixam isso muito claro, né? Mas a reforma administrativa insiste que quem vai definir isso vai ser uma lei complementar. Há muita discussão sobre isso, mas o contexto constitucional atual encaminha um pouco diferente, né? Então, nós temos os vínculos típicos de Estado, os cargos com vínculo por tempo indeterminado. Esses serão a grande maioria dos 12 milhões de cargos públicos que nós temos no Brasil hoje, incluindo União, estados e municípios. Muito provavelmente, em torno de 10 milhões, sejam os vínculos por tempo indeterminado, né? E, por fim, os cargos temporários. Os cargos temporários são aqueles que hoje a gente chama de CC. Os cargos com vínculo por prazo indeterminado e os cargos típicos do Estado serão acessíveis através de concurso público ou provas de título. Isso quer dizer que não necessariamente haverá o concurso público de provas de conhecimento, né? Pode ser um concurso de provas de títulos. Seguido pelo cumprimento de um período de experiência. Interessante essa inovação. O candidato aprovado na fase de provas do concurso público deverá ser investido no cargo de forma precária, por um período de experiência de, no mínimo, 2 anos, sem limite máximo, pessoal. Esse período pode ser, no mínimo, 2, e o máximo a lei vai estabelecer, e ninguém disse que não é 10. Né? Não diz que é um período de experiência de 10 anos, só estão dizendo que é, no mínimo, 2 anos. Ao final do período de experiência, os candidatos serão classificados, e apenas os mais bem avaliados serão aprovados e tomarão posse definitiva no cargo para o qual se candidataram. Bem, esse período de experiência deverá ser pelo menos 1 ano para os cargos com vínculo por prazo indeterminado. Leia-se os cargos sem estabilidade. E pelo menos 2 anos para os cargos típicos do Estado, os únicos com estabilidade. Os cargos temporários serão preenchidos por um processo seletivo simplificado. Leia-se indicação política. Os cargos típicos de Estado, né? Eles serão definidos em lei complementar. Essa é a pretensão. Mas eu disse para vocês, anotem, né? Inciso 18 do artigo 37, desculpem, e inciso 22 do artigo 37, depois parágrafo 1º do artigo 145. Essas coisas em conjunto encaminham que o fisco, no mínimo pelos dispositivos constitucionais atuais, tem-se como carreira de Estado. A PEC estabelece que, então, a PEC 32 pretende definir isso numa lei complementar. Acho bastante complicado. A PEC estabelece que os ocupantes desses cargos estarão sujeitos à dedicação exclusiva, ficando proibidos de exercer outras funções remuneradas de forma pública ou privada, exceto docência. Essa limitação não se aplica aos profissionais de saúde com profissão regulamentada. Não será permitida a redução de jornada e da remuneração para esses cargos, os típicos de Estado. Na via contrária, há aí uma afirmação que, para os demais cargos, será permitida a redução de vencimentos, né? Então, isso aqui está bem claro. Adquirirão estabilidade ao cumprir o período de 1 ano após o fim do vínculo de experiência, que tem prazo mínimo de 2 anos e prazo máximo de seja o que Deus quiser, porque não será estabelecido na Constituição e ficará por conta da lei. Os cargos com vínculo por prazo indeterminado, nesse caso, os servidores com vínculo por prazo indeterminado poderão acumular cargos públicos, desde que não haja conflito de interesses nem de horário. Não adquirirão estabilidade no serviço público. Eles dependerão do poder político da vez, né? Poderá perder o cargo a qualquer tempo com base em critérios a serem definidos em lei ordinária, pessoal, né? A perda do cargo poderá decorrer da obsolescência das atividades relativas às atribuições do cargo, né? E como haverá cuidado para estabelecer essas atividades para que elas estejam
sujeitas a uma obsolescência a ser definida pelo governante de plantão. Os cargos temporários, né, poderão ser preenchidos através de processo seletivo simplificado, leia-se recomendação. Serão contratados para atender necessidade temporária decorrente de calamidade, de emergência, de paralisação de atividades essenciais ou de acúmulo transitórios de serviço. Sentiram a sutileza na paralisação de atividades essenciais? Qualquer mobilização do serviço público provoca a paralisação de atividades essenciais na maioria dos casos. Nesse caso, será permitido contratar servidores para cargos temporários. As atividades, projetos ou necessidades de caráter temporário ou sazonal, com indicação expressa de duração dos contratos, né? E esses servidores, então, estarão com a espada da indicação expressa da duração dos contratos, sempre pedindo ao comandante político que os contratou para manter-lhes empregados, subservientes do governante de plantão. Atividades ou procedimentos sobre demandas. Estarão sujeitos ao regime geral de previdência social, não se aplicando a eles o regime próprio dos servidores públicos. Vedações. Essas vedações estão colocadas ali de forma muito solta, mas vamos fazer alguns comentários. A PEC veda a concessão de férias por mais de 30 dias pelo período aquisitivo de um ano, incluindo nesse prazo eventuais recessos. Então, vocês me digam quantas carreiras obtêm esse período de férias de mais de 30 dias no ano e que serão atingidas pela reforma. Veda também a concessão de adicionais com base em tempo de serviço, bem como as licença-prêmios ou licenças-assiduidade. Registre-se aí que essas tais licenças já não existem mais no ordenamento federal e na maioria das unidades da federação há alguns anos. Aqui no nosso estado não existem mais também. Proíbe a redução de jornada sem a correspondente redução de remuneração. Logo, na mão inversa, ela permite a redução de jornada com a redução da remuneração. Impede a concessão de progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço. Veda ainda a incorporação total ou parcial da remuneração de cargo em comissão. Então, ela veda a incorporação definitivamente. Eu pergunto aí, na União não pode mais, na maioria dos estados não pode mais, né? Ela impede a incorporação de cargo em comissão, função de confiança, cargo de liderança ou assessoramento ao cargo efetivo ou emprego permanente. Me parece um pouco inócua a medida, já que ela já foi revogada na quase totalidade dos estados e também na União. Proíbe que o servidor em gozo de licença ou afastamento receba a remuneração de cargo em comissão ou função de confiança. Gratificação de exercício, bônus, honorários, parcela indenizatória ou qualquer parcela que não tenha caráter permanente. Ali tem uma observação que diz da forma como está disposto a PEC, uma funcionária ocupante de cargo em comissão não poderia receber seu salário durante o gozo de licença maternidade. Não é exatamente isso, mas com certeza essa funcionária em gozo de licença maternidade teria tolhido, no mínimo, parcelas da remuneração sendo servidora pública, né? Instrumento de cooperação. A PEC permite que a administração pública firme instrumentos de cooperação com entidades públicas ou privadas para a execução de serviços públicos. Imaginem esta autorização constitucional somada ao princípio da subsidiariedade, a que tipo de acordo não levará à prestação do serviço público. Nesses casos, a cooperação poderá incluir a utilização de recursos humanos, bem como o compartilhamento de estruturas físicas. A PEC veda apenas a utilização de instrumentos de cooperação com setores privados para o exercício de funções típicas do Estado. O resto, tudo pode, né? Caberá à lei complementar dispor sobre critérios para a definição de cargo típico do Estado, gestão de pessoas, política remuneratória de benefícios, ocupação de cargos de liderança e assessoramento, organização de força de trabalho no serviço público, progressão e promoção funcional, desenvolvimento e capacitação de servidores e duração máxima da jornada para fim de acumulação de atividades remuneradas. A lei complementar em questão
não se aplicará às carreiras disciplinadas em leis complementares previstas na própria Constituição, como, por exemplo, as carreiras da magistratura e do Ministério Público. A União, os estados, os municípios deverão instituir um regime jurídico de pessoal que compreenderá vínculo de experiência como etapa de concurso público. Então, vai fazer as provas e depois vai para o vínculo de experiência, que no caso das carreiras de Estado será no mínimo de 2 anos e no máximo só Deus sabe, né? Esse vínculo por prazo determinado, que é aquele das pessoas que vão ser admitidas para atender uma questão pontual, e o cargo com vínculo indeterminado, que será o serviço público em geral, que terá o vínculo indeterminado e não terá estabilidade. O cargo típico de Estado e o cargo de liderança e assessoramento. Eu explico o cargo de vínculo indeterminado. O presidente Bolsonaro, numa entrevista que ele deu, que andou em tudo que é rede social, através daquele filmetinho, ele, com muita sinceridade, explica que esse pessoal que está no serviço público hoje não será atingido, né? Que a reforma trata apenas do futuro, para o prefeito, quando ganhar as eleições e tomar posse, poder demitir quem ele quer demitir e admitir quem ele quer admitir, né? Então, isso eu vi numa entrevista que o presidente da República deu, que os filmetes estavam aí, rolando nas redes sociais, né? Então, com muita tranquilidade, o presidente diz que é essa a intenção. Daí vocês podem imaginar o clientelismo que resultará disso, né? Competirá ao chefe de cada poder estabelecer os critérios mínimos para acesso aos cargos de liderança e assessoramento. Por isso, lhes disse que, nesse caso, né, nos parece que, como sempre, será por indicação. O presidente da República disporá, mediante decreto, sobre extinção ou transformação de cargos públicos. Então, quando tiver que extinguir ou transformar, ele vai dispor sob decreto, pessoal. Digamos que os poderes do presidente da República estariam muito tonificados, né? Ele vai dispor sobre a extinção de cargos de ministro de Estado, cargos em comissão, cargos de liderança e assessoramento, funções de confiança e gratificações de caráter não permanente, ocupados ou vagos, né? Ele terá poderes para decidir sobre isso. Também sobre a criação, fusão, transformação ou extinção de ministérios e órgãos diretamente subordinados ao presidente da República. Extinção, transformação e fusão de entidades da administração pública autárquica e fundacional. Agora vocês entenderam a extensão desse poder, o presidente vai poder fazer isso, né? Alteração e reorganização de cargos públicos efetivos do Poder Executivo Federal e suas atribuições. Então, o presidente vai poder pegar um cargo efetivo, dizem que daí estão os cargos de Estado, e diz a proposta em princípio, mas os demais cargos o presidente vai poder alterar, reorganizar, alterar atribuições, fazer o que entender adequado o presidente que estiver de plantão nesse momento. Daí dá para ter uma ideia dos efeitos no serviço público, especialmente para o grupo que estiver exercendo o poder. Deverá ser elaborada lei que disporá sobre o número máximo de órgãos diretamente subordinados ao presidente da República e de entidades da administração pública federal. Então, vai ser elaborada uma lei que vai dispor sobre isso. A proposta flexibiliza normas para que os militares da ativa possam ocupar cargos nas áreas da saúde e da educação. Então, são as áreas que consomem, que detêm um maior número de pessoas prestando serviço público para a sociedade, é saúde, educação e segurança, na qual eles já estão naturalmente. Mas, então, eles poderão ocupar cargos nas áreas de saúde e educação sem a necessidade de transferência para a reserva. Poderão fazer isso estando na ativa. Determina a nulidade da concessão de estabilidade para empregados de empresas públicas
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias por meio de negociação coletiva ou individual, ou de ato normativo que não seja também aplicado aos trabalhadores da iniciativa privada. Estabelece a aposentadoria compulsória aos 75 anos, também para os novos empregados de empresas públicas e da sociedade de economia mista e subsidiárias. Bom, pessoal, essa síntese foi extraída de texto na internet, sem que se encontrasse a identificação do autor, tendo sido parcialmente adaptada por esse que vos fala para essa apresentação. E eu penso que, em cima dessas linhas, poderá ser estabelecido o debate. Agora, nós temos que ter claro, então, que o maior prejudicado, a maior vítima desta reforma é o povo, usuário do serviço público, especialmente aqueles menos aquinhoados que pagam mais de 50% da nossa carga tributária através dos bens de consumo com o suor do próprio rosto. E nós que estamos aqui nessa reunião temos que nos mobilizar e contar para as pessoas, é como diz, contar para o motorista, contar para o cobrador, contar para o porteiro, que essa reforma vai despriorizar ele na fila do SUS, vai despriorizar ele em todos os serviços públicos, porque as regras republicanas de contratação do servidor que o atende serão extintas e o servidor estará subordinado ao poder de plantão. Então, essa fase inicial do nosso debate fica encerrada. Imediatamente eu passo a palavra ao Paulo novamente, para que a gente possa aí trabalhar e tentar ajudar no esclarecimento aí do que couber. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito bem, Celso. Muito boa a sua explanação. E vamos agora, como foi dito inicialmente, os colegas que tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma indagação, alguma pergunta, então ele faz por escrito lá no chat, ele se manifesta lá, peço a palavra, quero falar, para tecer qualquer comentário. Então aí a Alisson, que é o nosso colega aí da informática, nosso colaborador na área de informática, habilita o microfone, ele é quem vai, melhor dizendo, ele vai habilitar e você abre o microfone. Você vai ter de clicar lá no microfone, naquele sinalzinho no microfone. Mas quem habilita inicialmente é Alisson, que é o nosso colega, nosso colaborador na área de informática, certo? Mas é preciso, como eu disse, repito, tem de pedir a inscrição, tem de fazer a inscrição lá no chat, para que a gente possa, então, aí liberar o microfone e você clica. Antes de falar, você tem toda a sorte, individualmente, cada um vai ter de ir lá, na hora de falar, clicar sobre o microfone para poder liberar, poder falar, certo? Pelo que eu vi aí, não tem ninguém inscrito, né, Márcio? Alisson, você viu alguma manifestação pedindo a palavra? Até agora não, mas eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito do tema, e que diz respeito basicamente a esse novo princípio da unidade, que Celso muito bem abordou, mas eu gostaria de destacar, dar um outro enfoque. Não pensemos nós que essa reforma ela não nos atinge. E como o Zé Antônio aqui falou no início, nós temos que preservar a nossa geração e tentar ao máximo preservar as futuras. De sorte que essa reforma, criando esse princípio da unidade, ela acaba fazendo com que aquela pessoa que pretenda fazer um concurso público, né, que hoje você faz o concurso para um certo órgão em certa localidade, com essa regra deixa de existir. Ou seja, você vai fazer um concurso daqui a algum tempo, para o INSS, por exemplo, tá? E, por conta desse princípio da unidade, você poderá ser alocado onde você fez o concurso ou em qualquer parte do país, né? Esse é um detalhe importante, tá? E que, de certa forma, esfacela, né, essa garantia que o futuro servidor público ainda hoje tem, que com essa reforma certamente não terá, que é saber exatamente o local que você vai trabalhar, né? Então, esse princípio da unidade quebra
além de tantos malefícios, também quebra essa questão da unidade. Ou seja, de você saber exatamente onde é que você vai ser lotado. Obrigado. Eu queria aproveitar para fazer um comentário que eu considero importante, que nós fizemos lá na reunião do CD, Paulo, que é com relação à possibilidade política de prosperidade dessa proposta em curto espaço de tempo. O governo e a mídia se comportam hoje de forma festiva, em alguns casos. Não, agora a reforma administrativa, agora tudo isso vai mudar e tal. Não é exatamente assim. Então, eu vou usar algumas metáforas com o grupo que eu usei ainda há pouco numa live. Isso não é uma corrida de 100 metros rasos. Isso é uma maratona, né? Mas que nos primeiros 1.000 metros, que é esse segundo semestre, poderão os participantes assumir posições quase que definitivas na maratona. O que quer dizer isso, né? Não vai se resolver isso nesse semestre, na nossa opinião, e vocês que estavam na reunião da FENAFISCO ouviram a opinião de um assessor político experiente que nos disse isso. Só que os 1.000 metros da maratona, os 1.000 metros iniciais, acabam indicando assim os campeões, definindo as posições. Então, o que vai acontecer? Esse semestre, vamos combinar que agora, nas próximas 2, 3 semanas, nós temos as convenções municipais para definir os candidatos, tem mais uma semana ou 2 ainda. Imediatamente, nós temos a reorganização das campanhas e temos os políticos todos, os candidatos e os políticos que estão apoiando para barganhar espaço político, né? Envolvidos nisso e afastados do Congresso. O governo vai tentar, nas próximas 2 semanas, ativar remotamente a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a CETASP, que é a Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público, a CAE no Senado, a Comissão de Finanças na Câmara, né? Vai tentar ativar essas comissões para decidir remotamente. Talvez isso aconteça nas próximas 2, 3 semanas, ou devido ao envolvimento dos políticos na eleição, haja dificuldade. Mas aí nós vamos estar no meio de outubro, a um mês da eleição, 1 mês e pouco da eleição. Então, vai estar todo mundo muito voltado e muito envolvido no processo eleitoral e vai estar todo mundo ouvindo o nosso público aqui cobrando do deputado e do prefeito que não quer isso que está contido na reforma, né? Que não quer, que a sociedade não quer isso. Então, isso vai impactar um pouco o andamento da reforma no Congresso e talvez andando nas comissões, alguns arautos da mudança consigam impor algum espaço nessa maratona. Mas nós não acreditamos que ela vá à votação nesse semestre, né? Então, nós acreditamos que o governo está forte nisso, vai tentar colocar em votação em dezembro, ao apagar das luzes, mas a eleição vai ocorrer no dia 29 de novembro, né? Então, vai haver muita dificuldade para que isso seja possível. O que nós temos que cuidar? Para que, em sendo ativadas as comissões, não sejam aprovados relatórios com conteúdo definitivamente gravoso à sociedade brasileira na prestação do serviço público, né? Então, é preciso que a gente tenha claro que todos os que nos estão assistindo, que têm as suas relações políticas, saibam que é preciso trabalhar com esses parlamentares, com a mãe, com a prima dos parlamentares, com a esposa, com quem vocês conhecer, há tempo para isso e nós temos que arrancar agora nos 1.000 metros, né? Correndo os primeiros 100 metros para nos posicionar, mas saber que essa luta vai ser mais longa e que somente a nossa mobilização, como eu disse, com o porteiro do prédio dizendo para ele o que ele vai perder, muitas vezes ele já começa falando que o servidor público tem que se ralar mesmo, que tem mordomias, que, como o ministro disse, eles estão em casa assistindo TV de geladeira cheia, assistindo à crise, e que eles são parasitas, né? Essas palavras que o ministro tem se esforçado no marketing nacional, afinal, o ministro já declarou que colocou a bomba, a granada, no bolso do inimigo, né? A gente vai lá e colocamos a granada no bolso do inimigo. Mas a granada não vai estourar no nosso bolso, vai estourar no bolso do povo, no bolso da sociedade. Então, é importante a gente ter claro, sim, que há tempo para a mobilização, há tempo para a articulação política, né? E que nós precisamos começar ela hoje.
tá? Quando nós sentarmos para conversar com os vizinhos, com os colegas, com todo mundo sobre esse tema. Paulo, está sem som. Sim, continua abertas as inscrições, mas ninguém se habilitou, né? Ninguém se habilitou. Bom, o que é bastante compreensível, viu, Paulo? Deixa eu só falar uma coisa. O que é bastante compreensível pela quantidade de informações que nós colocamos no grupo em 30 minutos, né? E pelo quanto são dúbios e agressivos os mecanismos que estão postos na PEC 32/2020. Então, é bastante compreensível. As pessoas sequer conseguiram formar dúvidas ainda sobre isso. Por isso é importante o nosso debate para esclarecer as pessoas através de nós que já olhamos um pouquinho mais para esse tema e com certeza daqui a um mês vamos saber muito mais sobre ele. Paulo, me permita, eu queria fazer umas perguntas aqui ao Celso. Sim, perfeito, Zé. Pode fazer, com certeza. Como eu já fiz algumas leituras, né? Você tem que ler não uma, não duas, nem três, mas 4, 5 ou até mais para entender, porque existem termos que até então o direito administrativo nunca se utilizou esse princípio de unidade, subsidiariedade e outras coisitas mais que a gente fica sem entender. Mas a gente vai lendo e vai fazendo conjecturas, imaginando cenários. Veja, a pergunta, Celso, é a seguinte, eu quero sua opinião sobre isso. A gente analisando, você vê que hoje, o que é que acontece hoje? Hoje, naquelas carreiras que houveram concursos públicos recentemente, já há um tremendo conflito entre os servidores que ingressaram agora e que estão dentro do limite, aposentadoria dentro do teto do INSS, e os servidores antigos que não têm essa limitação. Já há um conflito, eu ouço falar muito no Ministério do Trabalho, os autores têm conflito constante por conta disso, onde a aspiração dos novos servidores é uma, a aspiração dos mais antigos é outra, já há um conflito. Pelo que eu estou apurando aqui, pelo que pude deduzir, esse conflito, a tendência é aumentar ainda mais, por conta de que novos servidores não terão progressão por tempo exclusivo de serviço, né? Que é um fator que, na verdade, as carreiras hoje, basicamente, as progressões são tempo de serviço. Eu não conheço nenhuma carreira que faça outras avaliações para progredir. Basicamente, é tempo de serviço, né? Será extinto, né? A nova lei complementar vai limitar também o salário inicial das carreiras, vai aviltar o salário inicial das carreiras, porque esse é o princípio da reforma, reduzir o custo da máquina pública. Então, vai aumentar enormemente o valor das carreiras. Então, você vai ter uma carreira aí, alguém ganhando 20 mil e outro entrando ganhando 5 ou 6. Isso é fato, né? Vai ser constante conflitos. De forma que eu vejo o seguinte, a gente pode, de forma indireta, assegurar que, na verdade, os cargos atuais vão estar em extinção, porque os novos servidores têm situações totalmente novas, fora das características dos atuais servidores. Apesar da lei não deixar isso bem claro, mencionar bem claramente, mas a gente pode dizer que esses cargos dos servidores atuais vão estar em extinção. Esse é um ponto. O outro ponto que me preocupa é que se alargou demais as possibilidades de contratação temporária de servidores. Até então, a gente tinha contratação temporária para casos de calamidade pública, como foi agora na pandemia, alguns casos de substituir o professor em universidades, porque está de férias, pegou licença, mas eram casos
pequenos de contratações temporárias. Pelo que está colocado aí, ficou aberto aí a um monte de coisa, quase tudo. Então, você vai ter uma enxurrada de servidores contratados temporários. Outra coisa que me chama a atenção é que os cargos de hoje, em comissão, chamado cargos em comissão, geralmente eles não se dão naquelas áreas técnicas, eles dão na área mais política, mas nas áreas técnicas, geralmente é função de confiança exercida pelo próprio servidor da carreira. Da forma que está colocada aí, vai se poder colocar, por exemplo, na gerência de tributação, na gerência de trânsito, o filho do vereador lá de Itabaiana, se formou em direito, está precisando do emprego, bota ele para ser o gerente do trânsito, da fiscalização de trânsito, né? E esses servidores, outro fato também, são a contratação de organizações sociais para prestar serviços públicos. De forma que esses contratos temporários, cargo de liderança e assessoramento e a contratação de organizações sociais, esses servidores contribuirão para o regime geral de previdência, não para o regime próprio. Então, minha preocupação é que vai se esvaziar a receita cada vez mais do regime próprio. Hoje é deficitário. Então, vai se tornar mais deficitário ainda, por conta das contratações temporárias de cargos de liderança e das organizações sociais ocupando serviço público. Então, vamos ter um aumento extraordinário do déficit do regime próprio, por conta desse tipo de alteração. Então, é esse ponto aí, inicialmente, que eu tenho a colocar, e eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Então, José Antônio, eu até agradeço a oportunização de se retomar um debate que, obviamente, é em prol da dinâmica, não pude fazer durante a apresentação. Eu considero que tu falou numa questão. Tendo em vista a condição, a diminuição das condições de trabalho e dos direitos dos novos servidores, os servidores atuais estariam, de fato, os cargos atuais, de fato, em extinção, pelo cerceamento de progressão aos novos e aos antigos servidores. Daí. Então, porque aquele cerceamento de progressão não é só para os novos, é também para os antigos. Entendam que a reforma pega em cheio os servidores atuais, ela não pega em cheio a estabilidade dos servidores atuais, mas o resto ela pega. Tá? Só que o que acontece? Os servidores atuais já percorreram em grande parte a carreira, já avançaram, já conseguiram seus adicionais de tempo de serviço, suas promoções e, portanto, formaram uma rigidez remuneratória que transforma a sua recompensa em algo razoável e compatível com o serviço que prestam. Os novos servidores, como já é uma realidade em boa parte dos casos, não atingirão essa perspectiva de recompensa remuneratória. Então, você começa a criar um conflito. Né? Por quê? Porque o cargo tal qual concebido originalmente não existe mais. Na prática, ele entrou, de fato, em extinção. Os que entram têm a capacidade de recompensa diminuída substancialmente, e isso está valendo para os antigos e para os novos, só que os antigos já acumularam alguma coisa, os que entram ainda não acumularam nada. E aí nós vamos falar de conflito, e tu acabaste de me lembrar uma situação. Você imagina que está previsto na reforma que os novos servidores, por exemplo, de carreira de Estado, eles estarão sujeitos a, no mínimo, 2 anos de experiência, sem máximo. Pode ser 15 o máximo, depende do que a lei disser. Mas ele é muito claro em dizer que permanecerão em experiência toda a turma que entender adequado do concurso, e não fala na remuneração de experiência, porque é uma nomeação precária, então deve ser uma remuneração diferente estabelecida em lei. Entenderam? Mas ele diz assim, olha, tem 100 vagas, 150 passaram no concurso e os 150 vão fazer o período de experiência. Permanecerão só os 100
que tirarem os melhores scores e melhor avaliação. Deus o livre que o filho do senador que estiver lá não vai ter uma excelente avaliação. Daí o que acontece? Esses 50 vão embora. Depois de 6 anos de experiência, eu estou sendo bonzinho. Depois de 60 meses de experiência, os 50 que sobrarem vão embora. Vocês já conseguiram imaginar o clima de trabalho e de competitividade entre esses 150 profissionais, em especial nos últimos 30 meses de trabalho? A questão vai ser causa para homicídio e suicídio. Vocês já conseguiram verificar isso? Ao final dos 60 meses, 50 servidores temporários saem com carimbo de incompetente na testa e vão procurar emprego. Vocês entenderam isso? Vocês imaginaram a desumanidade dessa relação de prestação de serviço neste período? Vocês imaginaram, por uma questão de sobrevivência profissional, a selvageria competitiva? Eu estive conversando com alguns profissionais, procurando um paradigma mundial para esse grau de competitividade que o governo pretende estabelecer com a implementação desta forma de seleção. Não existe um paradigma mundial para isso. E a gente não consegue imaginar que resultado isso vai ter, por exemplo, na primeira turma de 150 fiscais que entrarem para ficar só 100. 50 serão extirpados com um carimbo de incompetente na testa. Falando em conflito, tu já imaginou o que será isso? Que resultado isso terá para a sociedade prestadora de serviço, para a sociedade receptora, usuária do serviço, quando dos 50 médicos que estão prestando serviço no hospital público, 15 serão demitidos daqui a 12 meses, porque eles não estão nas vagas do concurso, os 15 que não tiverem o melhor score? Já pensaram como esse serviço vai chegar na mão da sociedade? Como será a convivência para o serviço público? Isso é só para ilustrar. Eu não vi nenhum paradigma disso. Isso me parece alguma coisa inusitada, que alguém deve ter um estudo dos possíveis resultados na prestação do serviço, no receptor do serviço e nas pessoas que prestam esse serviço no ambiente de trabalho, no ambiente de colaboração, que é indispensável para ter bons resultados. O Google, aí, que tem grandes estudos de recursos humanos, deve ter algo a dizer sobre isso. Mas eu te digo que, com certeza, o conflito que já existe hoje no serviço público entre as novas gerações, que já entram sem licença-prêmio, sem direito a adicionais de tempo de serviço, em boa parte. Então, quando a reforma diz que está tirando, boa parte já foi tirada. Que já entram sem a possibilidade de uma aposentadoria gozando de integralidade, muito menos de paridade, que já entram sujeitos à contribuição para uma previdência complementar e uma aposentadoria pelo limite do regime geral, que ainda até o limite do regime geral é pública, mas que o princípio da subsidiariedade que vocês estão vendo ali impõe que haja capitalização integral das aposentadorias, que o princípio da subsidiariedade é claro, né? Ele diz que o que a iniciativa privada faz melhor, o Estado não deve fazer. E a iniciativa privada, os bancos, esses que colaboram tanto com a sociedade brasileira, gerem poupança muito melhor do que o poder público. Logo, a aposentadoria não poderá mais ter aquela parcela do regime geral em poucos anos. Vai ter que ser entregue para os bancos, esses que tantos colaboram com o Brasil. Então, eu te digo assim, tu está super certo na questão de que a mudança das condições dos cargos vai provocar um abismo entre as carreiras atuais e as carreiras futuras, fora o buraco que já tem hoje no distanciamento dessas carreiras, com já hoje a extinção quase de fato dos cargos na forma em que foram concebidos e, no futuro, com a extinção de fato desses cargos. Tu falou dessas contratações temporárias em grande número, que hoje são só para alguns casos e que, para o futuro, se a lei não impedir pontualmente, então, se vocês não tiverem uma lei orgânica que impeça pontualmente
o chefe da administração tributária não ser um auditor fiscal, com certeza, como tu disse, vai ser o filho do senador ou o filho do vereador o chefe. E aí você pode entender toda a natureza de conflito que vai surgir em função de que ele, não sendo auditor fiscal, não tem as atribuições da carreira de Estado do fiscal tributário. E ele, como chefe, vai querer acessar aquelas informações e coordenar aquelas atribuições. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um conflito enorme, como disse, essas funções de gestão em áreas técnicas sendo entregues efetivamente a servidores temporários nomeados em processos seletivos simplificados na forma que disser o chefe de poder. Isso não só inviabiliza esse processo, Zé Antônio, como tem um efeito bombástico no já abismo que existe na questão do financiamento dos regimes próprios de previdência. Porque nós não temos só mais um déficit, nós já temos um abismo, porque hoje não entram pessoas novas na contribuição dos regimes próprios, além do limite do RGPS, do teto do RGPS, que são R$ 6.100. A emenda 103 confirmou isso. No prazo máximo de hoje, nós estamos no mês 9, então, no prazo máximo de 14 meses, 2 anos após a aprovação da emenda 103, faltam 14 meses para fechar 2 anos, todas as unidades da federação terão que limitar a aposentadoria ao limite do RGPS e criar os seus regimes complementares, ou próprios, ou se afiliando a outros regimes complementares. Logo, o financiamento dos regimes próprios predominantemente já está limitado ao limite do RGPS. O restante, para quem tem paridade e integralidade e vai se aposentar no tempo, explico, a partir da emenda 113 isso não existe mais, então quem vai aplicar, quem vai se aposentar dentro da emenda 103 e que tiver se enquadrado em algumas regras de transição, vai conseguir a paridade e a integralidade sobre regras rígidas de transição. Mas o restante que não se integra nessas regras de transição não mais obterá a paridade e a integralidade. Por quê? O financiamento das aposentadorias nesses limites está derretendo na medida que os que entram pagam somente até o limite do regime geral. E também os temporários pagam somente até esse limite. Então, esse déficit, eu acredito que no cenário nacional, ele deve aumentar até 2027, 2028. Depois, como os servidores que estão nessa nova vibe de aposentadoria já não estão mais sujeitos à integralidade e à paridade, e depois, como a maioria vai estar limitado ao teto do regime geral, o déficit tende a ir decrescendo com os anos. Mas isso vai acontecer, ele ainda vai subir, assumindo proporções de um buraco negro estelar, porque um déficit é uma coisa assim, um abismo é uma coisa assim, um buraco negro estelar é o qual tu não enxerga as margens. Então, nós vamos muitos xingamentos na mídia ainda, nos culpando dos grandes déficits do Tesouro com o pagamento das aposentadorias, quebra de financiamento esse criado pelos próprios governos para atender os bancos, porque os governos criaram essa quebra no financiamento da repartição simples como meio de passar esse filé para os bancos. E aí, claro, foram, ao interromper o financiamento dos novos que entraram, foram abrindo esse buraco estelar no financiamento das aposentadorias. Então, eu quero te dizer que a reforma ruma e demonstra uma intenção explícita de enfraquecimento do serviço público que chega naquela população menos aquinhoada, naquela população que depende de um serviço público não só de boa qualidade e na quantidade que demanda, mas um serviço público republicano, prestado de forma republicana e imparcial e sem apadrinhamento político. É isso. Eu gostaria de fazer alguns registros e, Jorge, você vai ser liberado já já o seu microfone, viu? Jorge Santa Bárbara, pediu inscrição. Mas eu só queria fazer alguns registros
nós temos vários colegas também acompanhando a transmissão via Facebook, certo? E o YouTube, principalmente o YouTube. E tivemos a grata satisfação de vermos lá, acompanhando o debate, o companheiro lá, Catete, que é o presidente lá o vice-presidente, né? Atual vice-presidente lá do Sindifisco do Pará, e também acompanhando o debate o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, aqui do estado de Sergipe, o companheiro Adeniton. E lá no YouTube, o colega José Djalma Freire, fez uma indagação a Celso. Qual é a estratégia da FENAFISCO frente a essa proposta do governo federal de reforma administrativa? A FENAFISCO é contra integralmente a reforma ou vai fazer o combate parcial à reforma? Certo? Então, Jorge Santa Bárbara, com a palavra também para fazer uma indagação aí a Celso, ou alguma outra pessoa que ele queira dirigir a pergunta. Por favor, pode liberar o microfone de Jorge Santa Bárbara, por favor. Boa tarde, estão me ouvindo? Perfeitamente. Boa tarde. Fala, Jorge, boa tarde aos colegas e os que estão acompanhando pelas redes sociais e ao colega Celso. Celso, é um prazer, Jorge Auditor. Eu faço as seguintes perguntas diante dessa reforma proposta, uma reforma do meu ponto de vista danosa, né, que você já narrou muito bem aí. Aí faço nos seguintes aspectos. Com relação à atuação do Congresso e aos presidentes das casas, né, do Senado e da Câmara, né, sobre as atuações deles. Faço também sobre os sindicatos e a relação das carreiras típicas. Como é que você vê essa relação? Carreiras típicas do Estado com os restantes do sindicato. Como é que você vê essa relação? E como estão as atuações dos sindicatos frente a essa reforma aí proposta pelo governo federal? Em síntese, eu vejo com também preocupação também sobre as carreiras. Não é nem uma preocupação, é uma coisa assim absurda que eu estou observando, são as outras classes que foram excluídas. Acho um absurdo isso aí. Se é para fazer mudança, tem que fazer no contexto geral, para atingir todos, de uma forma igualitária. Então, houve essas classes aí que foram excluídas nessa reforma aí danosa. Então, diante disso aí, gostaria de ouvir a sua opinião sobre esses assuntos. Muito obrigado. Quer falar, Márcio? Não? Então podemos passar para Celso. Ok, Paulo? Está liberado, Celso, pode falar. Então tá, maravilha. Então, em primeiro lugar, aí agradecer a participação de todos, cumprimentar em especial o Catete, que é uma liderança do Serviço Público Nacional e no seu estado. E dizer ao Freire assim, o Freire colocou a pergunta, eu acho de grande importância a preocupação do Freire, porque nesse momento tudo é mobilização, como disse no começo da nossa conversa. Cada um de vocês que está aqui, se multiplicar por 20 pessoas, essa conversa que a gente está tendo, e cada uma das 20 multiplicar por mais 20, né? Daqui a pouco nós seremos milhões. Isso é mobilização. Nós estamos nos primeiros 100 metros dos 1000 metros e depois vamos chegar a uma maratona. Mas se nós não corrermos o começo, nós perdemos o final. Eu estou sempre usando essa metáfora para a gente ter uma ideia da importância de estar em todas as etapas do processo. Olha, a FENAFISCO hoje atua forte em conjunto com os seus sindicatos. Estamos começando a conversa com nossos sindicatos e o caminho da mobilização, mas bem a mobilização um a um dos filiados, e a mobilização é a mais simples do mundo. Começa por conversar com o vizinho, com o porteiro do prédio, com o pai, com a mãe, com o irmão, com todo mundo, com a família, sobre essa reforma no jantar. E um pouco além de reclamar da perda da estabilidade do servidor público,
mas sim reclamar da perda da condição de percepção de um serviço público de qualidade pela nossa sociedade, que vai perder essa condição, nos envolve, né? Porque nós somos membros dessa sociedade. A estratégia da FENAFISCO hoje, se alinhando com seus sindicatos filiados, é se aliar com outras entidades representantes nacionais, com outras federações, através do Fórum de Entidades que a congrega, que é o FONACAT, através de um fórum de federações do qual ela participa, e também na união com a Frentas, que é o Fórum das Entidades Representativas do Judiciário, do Ministério, todas as entidades no cenário nacional. É com essa união, trabalhando agora campanhas de divulgação e campanhas de contatos unitários, um a um, individuais, com os parlamentares, e depois contatos coletivos, com comissões e tudo, é que nós vamos atacar possivelmente um número muito grande de entidades no cenário nacional e no cenário estadual. Nós temos, então, alguma capilaridade para fazer esse movimento, tendo como primeira premissa, pessoal, defender o Instituto da Estabilidade, como o único instrumento que a sociedade tem para receber um serviço público de forma republicana, que atenda a todos com qualidade e com equilíbrio, sem ninguém discriminar, do mais pobrezinho ao classe média mais melhorada. É isso. Nós precisamos defender o Instituto da Estabilidade como um todo. Isso respondendo Freire, e cada vez mais Freire, agora entre as entidades a mobilização aumenta. E é isso que nós precisamos buscar. Lutar contra uma reforma que nada reforma, né? É preciso até se pensar numa reforma. Então, começamos algum debate com o deputado Tiago Mitraldi, que, em princípio, na comissão então da reforma administrativa, construía um plano de reforma administrativa algo totalmente diferente do que está posto aqui. Com relação à colocação do nosso colega Jorge Santa Bárbara, ora, o presidente do Congresso Nacional já disse ao que veio. Ele tem uma posição muito simpática a quem detém o poder nesse país. Ele é contra, Deus o livre, falar em mexer nas grandes fortunas ou de estabelecer uma distribuição mais justa da carga tributária através de uma qualificação da oneração do imposto de renda, do imposto sobre propriedade, né, para financiar a sociedade brasileira, aliviando aquele imposto de consumo que pesa sobre todos os trabalhadores. Então, o presidente da Câmara, como um todo, já disse ao que veio, ele é favorável a essa reforma. Ele aplaude essa reforma, apenas está havendo um desentendimento de poder entre eles, o ministro Guedes não conversou com ele e tal, então ele queria que o ministro conversasse com ele, daí proibiu os assessores de conversar com ele, ele escolheu um outro ministro para contato, mas nada mudou. As vítimas somos nós, a sociedade. E a bola da vez, né, os algozes são servidores públicos, escolhidos pelo governo, afinal, pela história fora, tem sempre um regime que indica para a sociedade os inimigos. Os inimigos são aqueles ali, ó. Porque aí ele fica fora, ele está bem, ele quer salvar o povo, mas os inimigos são os servidores públicos. E isso o nosso governo tem praticado bem, infelizmente, com o apoio das casas legislativas. Nem sempre eles se entendem, mas, no final, se for para proteger aquela parcela poderosa da sociedade a qual realmente eles representam, né, e atacar o servidor público, eles acabam se unindo, né? Os presidentes sindicais hoje representam, sim, as lideranças que vão nos permitir essa mobilização dentro da nossa federação e dentro de todas as demais federações e associações que participam, para nós, do Fórum Nacional de Carreira de Estado, que participam do Fórum de Federações, que a FENAFISCO faz parte, que tem 11 federações, e que aí não são necessariamente todas de carreira de Estado, tá? E que participam dos demais grandes fóruns com poder de influenciamento político no cenário nacional, e um deles é a Frentas, que é a frente que junta efetivamente o Judiciário e o Ministério Público. Com relação às carreiras típicas, Jorge, eu tinha falado até ainda há pouco que existem
diversos indicativos na Constituição que o fisco tem, então, todos os pré-requisitos constitucionais constantes do inciso 18, do inciso 22, do artigo 37, do parágrafo 1º, do artigo 145, indicando que são carreiras essenciais ao Estado, logo, carreiras de Estado. Mas nós não queremos defender a proteção dessa ou daquela casta isoladamente. Nós entendemos que o instrumento da estabilidade é um instrumento da sociedade, é esse instrumento que nós temos que defender junto com todos os demais servidores públicos e mais, nós temos que defender junto com aquele, como disse a vocês, o humilde trabalhador, porteiro, motorista, aquele que é usuário do serviço do SUS, aquele que é usuário do serviço da segurança pública, aquele que é usuário da escola pública. Então, nós precisamos mostrar a todas essas pessoas que, quando ele for lá para a fila da matrícula, e lá na fila da matrícula tiver um servidor demissível ad nutum, né? Lá naquela fila vão entrar quem os políticos derem a fichinha antes. Então, quem perde é esse cidadão, é esse povo. Então, nós precisamos defender um instrumento da estabilidade como um instrumento da sociedade brasileira. E é nessa luta que nós estamos nesse momento e é dessa forma que nós estamos nesse momento. As propostas, nós entendemos que a maioria delas não são aceitáveis. E aí, claro, o Santa Bárbara perguntou assim, mas como é que a colocação é se nós vamos rejeitar as propostas na íntegra, virar de lado, ou se nós vamos fazer um trabalho pragmático, emendando para neutralizar o máximo possível e, se possível, tudo. Eu vou te dizer assim, nós sempre trabalhamos como federação, junto com as demais federações que ombreiam conosco em todo o cenário nacional, junto com as centrais, e hoje nós atuamos firmes nas centrais, no cenário nacional e nos cenários estaduais. Nós participamos, enfim, do Colégio das 11 centrais aqui. Nós temos o perfil pragmático, nós temos que bater contra a reforma, porque a reforma não é boa e não presta e não tem o objetivo de reformar. Mas nós também construímos, de maneira pragmática, sugestões e construções de aprimoramento que venham a, numa eventual votação, exteriorizar aqueles grandes prejuízos para os trabalhadores do serviço público e para a sociedade brasileira. Então, a resposta é, nós lutaremos contra a reforma, mas também emendaremos ela no que puder neutralizar. É isso, né? Essa é a realidade. Se na reforma da Previdência nós só tivéssemos lutado para ela recuar e não tivéssemos lutado para aprimorá-la, muito provavelmente boa parte dos fiscos nacionais, tanto federal quanto estadual, teriam problemas enormes nas suas aposentadorias e toda a sociedade. Nós trabalhamos e conseguimos promover alterações e a primeira delas, quem me viu subir na mesa lá no Congresso e na cadeira deve lembrar, a primeira delas foi contra a capitalização integral das aposentadorias, que era o que propunha o ministro e era os primeiros artigos da proposta de reforma da Previdência. Vamos capitalizar todas as aposentadorias porque os bancos têm competência para pagar e administrar as poupanças e entregar os benefícios. Nós fomos os primeiros lutadores contra isso, como agora seremos contra o fim do Instituto da Estabilidade, que atende a todos os brasileiros. Esperamos ter sucesso, como tivemos na reforma da Previdência, mas tenha certeza que nós não vamos abandonar a possibilidade de detonar a reforma como um todo, porque ela não é boa e pode vir uma melhor, mas também, se ela prosperar, nós teremos efetivamente o argumento para alterar cada vírgula que ela exige alteração. Quanto à questão das classes eventualmente protegidas ou excluídas, neste momento, eu acho que a pior coisa que nós poderíamos fazer agora é nos voltar para uma divisão entre servidores públicos, sejam eles de que nível for, e atacar ao próprio irmão. Atacar, eu digo assim, criada uma situação para que os servidores públicos escolham um culpado também. Então, uma classe de servidores que, em tese, seria privilegiada com o fim, com não haver mudanças, que não é bem assim. Lá adiante, se vocês verem,
todas as classes serão atingidas, algumas menos, outras mais. Então, eu sugiro e peço do fundo do coração, não foquem a energia de vocês nisso. Foquem a energia em defender a sociedade, em proteger a condição deles receberem um serviço público republicano de qualidade, prestado com igualdade e sem nenhum apadrinhamento político. Essa é a nossa luta. Foquem para que um princípio de subsidiariedade que transforma o Estado num secundário na prestação do serviço público seja atacado e impedido de ser aprovado, porque todos os brasileiros, seus vizinhos, porteiros, cobradores, saberão que subsidiariedade é ele ter que entrar na fila de um hospital privado para dizer, olha, o poder público não me pagou esse mês, tu vai ter que esperar ir até eles pagarem a minha fatura. Ah, mas não tem hospital público. Não tem, porque eles não podem construir. O princípio da subsidiariedade obriga eles a priorizar o uso da iniciativa privada onde ela estiver. Então, entenda, nós temos que lutar contra essas grandes coisas, né, para que a reforma perca a sua característica e o seu potencial de danosidade à sociedade brasileira. Não vamos desperdiçar energia nesse momento lutando contra servidores públicos de maior ou de menor nível. É essa a visão que nós temos adotado no momento, né, que é a visão da proteção da sociedade para que ela possa receber esse serviço. Não a visão de uma proteção direta dos interesses do servidor público ou de que esse ou aquele grupo de servidores esteja sendo protegido. Não é isso. Se nós entrarmos nisso, nós vamos cair na armadilha e vamos deixar explodir a granada que já está no nosso bolso e vai se transformar numa bomba de alto potencial, não só no nosso bolso, também no bolso da sociedade. Perfeito. Perfeito, Celso. Muito boa colocação. Muito bons os seus esclarecimentos, Celso. Nós já estamos há quase 2 horas aqui debatendo. Celso tem compromisso às 16 horas, não é isso, Celso? Celso e Márcio. Mas posso ir até às 16h00. Estou aqui para isso, estou empolgado e volto se vocês quiserem. Como eu disse, se os nossos participantes e parceiros desse debate saírem daqui, cada um conversar com 20 pessoas, nós ganhamos muito. Paulo, ainda tem 13 minutos. Não, sim, com certeza. Eu posso fazer uma... Eu só quero estabelecer exatamente o teto de 16 horas para a gente poder fazer o encerramento do nosso evento. E antes de passar a palavra para vocês, mais uma vez, porque existe uma circulação, né? Algumas pessoas entram, outras saem da sala da nossa videoconferência. Lembrando, mais uma vez, amanhã, 15 horas, a nossa Assembleia Ordinária, certo? Para eleger a comissão eleitoral, e logo em seguida a gente faz a nossa Assembleia Extraordinária, onde nós discutiremos também assuntos de grande importância para a categoria, né? A questão das relações aí dos locais de trabalho, as condições de trabalho, a volta ao trabalho presencial. Isso é uma discussão muito importante, quem tem de, pelo menos, definir alguns critérios mínimos, né, para essa volta mais ativa, né, ao atendimento presencial. Vamos discutir também a reforma administrativa, as formas de inserção da categoria e do sindicato nesse trabalho. Por exemplo, amanhã, só para você ter uma ideia, Celso, amanhã nós teremos aqui uma grande reunião aqui em Aracaju com todas as centrais sindicais de todos os sindicatos, né, e entidades também da sociedade civil para discutir essa questão da reforma. Amanhã, se não me engano, 9 horas, está marcado lá na CTB, se não me engano, mais uma grande reunião onde todos os sindicatos vão estar lá presentes para discutir isso. Mas, Antônio, a palavra é sua. Você estava querendo falar aí. Não, eu achei interessante a conclamação do Celso, né? Eu acho que no momento não é hora da gente estar apontando o dedo para ninguém, porque é exatamente isso que o governo quer, divisão. É momento de união, né? Não vamos entrar nessa aí da divisão, porque é exatamente isso que o governo quer. Mas, sobre a estabilidade, Celso, eu queria ilustrar aqui 2 casos que mostram muito bem a importância da estabilidade do serviço público. Há cerca de 3 ou 4 meses, você passou em nível nacional, na televisão, em todos
todos os meios de comunicação, aquele caso lá do desembargador de São Paulo, que afrontou o guarda municipal lá de Santos, né? E, olha, se aquele servidor não tivesse o regime de estabilidade do serviço público, certamente ele estaria demitido. Certamente, aquele caso é emblemático. Temos o caso do próprio presidente da República, que, enquanto deputado federal, foi autuado por um fiscal do IBAMA por estar pescando em área proibida. E um dos primeiros atos do presidente da República, quando assumiu, foi tirar ele do cargo que ele ocupava, cargo de função de confiança, não sei, alguma coisa nesse sentido. Se não tivesse estabilidade, certamente também estaria na rua. Então, a estabilidade é um patrimônio, antes de ser do servidor, é um patrimônio da sociedade, para dar autonomia e independência ao servidor, para fazer aquilo que é certo e não seguir recomendações não republicanas, orientações não republicanas de fazer jeitinho aqui, jeitinho ali. Então, é um patrimônio da sociedade. A estabilidade é um patrimônio, a gente tem que vender isso para a sociedade. Não é um patrimônio do servidor, é um patrimônio de proteção da própria sociedade, para evitar apadrinhamentos, né? Jeitinhos. Então, eu queria somente ressaltar isso aí, mais uma vez, já agradecer a você pela importante colaboração aqui com o nosso sindicato, com a nossa categoria. Zé Antônio, se me permite, Paulo, um comentário, né? Tu trouxeste como exemplo a questão da multa aplicada ao desembargador, justamente porque a conduta daquele desembargador foi absolutamente inadequada para um representante do judiciário que a gente espera ser acolhido para ter uma decisão justa, né? Da forma com que foi apresentado, a conduta dele não pareceu, né? De que, enfim, ele estivesse naquele momento, né, preparado para proferir alguma decisão que trouxesse segurança à sociedade, né? A conduta do presidente da República, segundo chegam então as notícias que temos, que ele teria demitido da chefia, né, o fiscal do IBAMA, que justamente lhe aplicou a multa pelo cumprimento da lei. Então, veja, as leis são iguais para todos. O agente público que é responsável pela aplicação da lei, ele não pode olhar para o CPF de quem ele está autuando. Ele tem que olhar se a pessoa transgrediu a lei e ele tem que autuar e orientar, né? Então, eu não acredito que o presidente da República tenha demitido o fiscal do IBAMA do cargo, né? Porque isso, para o presidente da República, seria um péssimo indicador. Mas a fala do presidente da República sobre a questão da estabilidade, adotando como exemplo os prefeitos, quando eleitos, poderem demitir os servidores que lá estão na prefeitura para admitir novos, deixam muito claro o tipo de serviço que a sociedade vai receber desses servidores que são subordinados à mão do prefeito que os empregou, né? Então, é disso que nós estamos falando, de subserviência do servidor àquele que está a serviço do poder no momento. Que hoje tu chega no poder se tu tiver a serviço do poder econômico, né? Raras exceções chegam a um espaço diferente. E este servidor vai estar a serviço, em última análise, do poder econômico e não mais da sociedade e dos menos aquinhoados. Por quê? Porque a mão que lhe emprega e que lhe demite, predominantemente, nós sabemos disso, está sendo colocada na gestão com o apadrinhamento do poder econômico, né? Bom, nós temos que ter isso muito claro e tudo isso que tu colocou me suscitou uma pergunta. O sindicalismo nesse país, nesses últimos anos, tem sido um grande aliado e promotor da democracia. O sindicalista é aquele sujeito que bota a cara para bater, para colocar a verdade na rua, muitas vezes é escrachado pelo governante, né? Às vezes é obrigado a viver uma relação equidistante ou quase que conflituosa com o governante para defender os direitos da sociedade, né? E os direitos daqueles trabalhadores, né, da sua área.
E, enquanto ele está no mandato, ele é protegido por estabilidade especial de mandato, até eventual cargo que ocupe, tudo é preservado. Vocês já imaginaram nesse novo cenário, nessas contratações por tempo indeterminado, alguém assumir a condição de liderança sindical e defender os direitos da sociedade tomadora de serviço e dos trabalhadores do serviço público de sua área contra desmandos do governo e dos políticos de plantão, fazer os movimentos políticos e sociais necessários, interagir com a população como um todo e enfrentar com mobilização, com mensagens ao governo que não esteja cumprindo a lei e o munus que se propôs na eleição. Vocês já imaginaram quem são as lideranças que, ao fazerem isso, vão se transformar em verdadeiros mártires do serviço público? Porque, após o mandato, com certeza, o que lhes sobrará será o desemprego. Se a nossa sociedade continuar doente como está, só servindo para pagar juro para banco, né, e não gerando emprego, se a sociedade só estiver servindo para bancar isenções de grandes empresários, poupar a tributação de imposto de renda e de propriedade, bancar tudo nas costas com imposto de consumo, o desemprego vai continuar crescendo e a fragilidade da economia não vai se reverter. Logo, a debilidade do desempregado é por demais grande e ele acaba se submetendo ao poder de dar o emprego, e nesse caso vai ser pago pela sociedade, mas gerido pelo político de plantão. Vocês já imaginaram se vai ter algum sindicalista candidato a mártir? Acho que nós teremos um processo democrático, por fim, definitivamente prejudicado. A partir da quebra da democracia na manutenção do serviço público e a partir da quebra da democracia, inclusive nos recrutamentos, nós teremos o processo democrático gravemente prejudicado. Esse é um aspecto que ele traz muito desdobramento, né? Parece ser uma coisa simples, muitas vezes uma preocupação só dos sindicalistas atuais ou futuro pretensos sindicalistas. Mas a fragilidade do movimento sindical fragiliza toda uma categoria e, por vezes, toda a luta da sociedade. O movimento sindical tem uma contribuição efetiva. Então, muitas vezes, essa sua fala, Celso, quem está de fora, que não tem a militância sindical, isso aí, para que tanta estabilidade e segurança para sindicalista? Né? Como se fosse um guarda-chuva que as lideranças poderiam estar tentando angariar nesse momento. Mas o que nós temos de entender é que essa medida de quebra de estabilidade, ela fragiliza, por exemplo, a nossa categoria. Nós temos hoje um processo de envelhecimento muito grande. No próximo concurso público, que nós queremos oxigenar, dar força à categoria, a própria nossa entidade, né, dar mais oxigenação ainda, quem entrar vai ficar com o pé à frente ou atrás. Como é que eu vou entrar aqui para entrar nesse movimento aqui e me expor e ficar fragilizado frente à arbitrariedade que normalmente acontece, né, dos governantes, de forma dissimulada ou não, mas ela existe efetivamente. E, nesse sentido, eu até gostaria de fazer aqui um destaque, porque a presença do Catete aí acompanhando esse debate nos alegra muito, como você frisou aí, Celso, é uma liderança lá a nível nacional. O Catete é uma liderança nacional do nosso movimento sindical, mas é hoje atual vice-presidente lá do Sindifisco do Pará. Eu gostaria só de destacar aqui um comentário que ele fez, e pega exatamente nessa última abordagem que foi tratada aqui por Zé Antônio e por você, Celso. Ele diz aqui: a reforma administrativa serve para empoderar o político de plantão, dando a condição de demitir o servidor que não aceitar burlar a lei para favorecer seus protegidos. A população é protegida pela estabilidade, certo? E ela será perseguida pela instabilidade do servidor e a instabilidade política. É um comentário que
muito feliz aqui do companheiro Catete. Certo? Bom, meus amigos, 16 horas em ponto, certo? Não tem nenhum pedido aqui não tem nenhum pedido de inscrição, não tem nenhum outro comentário mais relevante. Houveram outros comentários, a gente não pôde reproduzir todos aqui, eu peço desculpas, né? Mas vários outros comentários lá no YouTube, mas não tem nenhum pedido de inscrição, certo? Eu me dou plenamente satisfeito pelo nosso debate, a gente não pode esticar demais, a gente tem de ser objetivo nessas questões do debate via internet, né? O debate virtual, certo? Eu acredito que a gente pode encerrar, não é isso, Márcio e Zé Antônio? Podemos encerrar, né? Eu só faço o último lembrete: amanhã a nossa Assembleia, 15 horas, e um detalhe, vocês irão receber o link para participarem da Assembleia pela linha de transmissão do Zap. Quem não estiver recebendo as notícias do sindicato, que nós mandamos constantemente, inclusive, por exemplo, a comunicação desse debate aqui foi utilizado muitas vezes pela linha de transmissão do Zap. Quem não estiver recebendo é porque não está cadastrado. Pode ligar para Miguel, certo? Direto para Miguel. O telefone do Miguel é um telefone funcional, não é um telefone particular, isso que vocês têm aí, para fazer o cadastramento, para receber o link e receber as demais notícias que o sindicato sempre transmite pela linha de transmissão, pela linha do Zap, certo? Então, porque nós não vamos disponibilizar o link no site do sindicato, por questões de garantir uma maior segurança, vocês vão receber individualmente cada um o link para participar da nossa Assembleia amanhã a partir de 15 horas, ok? Então, eu só quero mais uma vez agradecer a grande explanação, a exposição feita pelo companheiro Celso Magliani, agradecer a todos os colegas auditores que acompanharam o nosso debate, os demais aí ouvintes, e em breve estaremos, com certeza, viu, Celso? Pode ser que nós já em breve realizaremos aqui, com certeza, mais um debate, porque essa questão da reforma administrativa, como você bem colocou, está se iniciando essa discussão, mas a gente não pode perder o time, a gente tem que estar sempre trazendo para a categoria momentos de reflexão e que a gente possa fazer aqui os nossos debates. Mas esse primeiro pontapé foi para que isso chame atenção. Como já foi colocado aqui, os vários aspectos que são extremamente desfavoráveis, e a gente tem de estar discutindo, nós temos de estar discutindo e participando, que nós vamos entrar num processo de mobilização e precisaremos, com certeza, apesar da pandemia que limita, né, a nossa movimentação, mas com certeza nós teremos de ir à busca da opinião pública, dos parlamentares federais, para que essa reforma não passe no Congresso Nacional, certo? E a gente consiga barrar mais essa intenção do governo em fragilizar o serviço público. Essa reforma, ela não diz respeito simplesmente aos interesses, certo? E aos direitos dos trabalhadores do serviço público, mas ela sim, ela diz interesse a toda a sociedade, e a gente não pode deixar fragilizar ainda mais o serviço público que é oferecido à população, que sustenta efetivamente a máquina estatal. Através dos seus impostos, a gente bem sabe disso, e a gente conhece muito bem esse assunto. Então, muito obrigado a todos, em especial a Celso, que esteve aqui conosco, com muita atenção ao nosso pedido, e em breve, com certeza, estaremos fazendo outras atividades, outros debates a respeito desse tema. Muito obrigado e boa tarde a todos, e até amanhã às 15 horas na nossa Assembleia Virtual. Um abraço a todos. Obrigado, boa tarde a todos, hein? Tudo de bom. Parabéns pelo trabalho. Ok.